Irmãos, bispos, presbíteros e diáconos, cristãos leigos e cristãs leigas, consagrados e consagradas, irmãos e irmãs, pela graça do batismo, reunidos aqui no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e em comunhão conosco pela rede Aparecida de comunicação. Uma saudação especial a todos vocês que em suas comunidades, paróquias e dioceses vêm se empenhando em dar vida ao ano vocacional. Quero saudar os membros da comissão dos ministérios ordenados da vida consagrada que estão aqui à minha direita, Dom José Albuquerque, bispo de Parintins, à minha esquerda, Dom André Vital, de Limoeiro do Norte, Ceará, e logo ao lado dele, Dom João Inácio Miller, arcebispo de Campinas. Os demais são bispos que, nos seus regionais, são referencial ou referenciais da Comissão dos Ministérios Ordenados e da Vida Consagrada. Mas fica aqui a minha saudação e o meu agradecimento a todos, aos nossos assessores, assessora e aos que, pelo Brasil afora, em nossa igreja, se empenham por essa causa. E você, que nessa hora necessita de uma particular graça de Deus, saiba que aqui, aos pés da Mãe de Jesus e nossa Mãe, confiamos a ela, como intercessora, as suas intenções. Irmãs e irmãos, nesta segunda-feira da terceira semana da Páscoa, enquanto a Igreja no Brasil realiza o seu terceiro ano vocacional, o Evangelho de São João, depois da multiplicação dos pães, oferece-nos para contemplação uma multidão à procura de Jesus. O Mestre havia se afastado sozinho para o monte. Os seus discípulos também haviam partido pelo mar da Galileia na direção de Cafarnaum. Enquanto navegavam, foram envolvidos pela escuridão, por um vento forte e pelo medo. Estavam sozinhos. Quando Jesus vem ao encontro deles, acalmam-se e, serenos, encontram facilmente a direção para voltar à terra firme. Assim como eles, naquela noite, também nós não podemos ficar sozinhos, sem Ele, se não quisermos entrar em escuridão, nem ser açoitados por tormenta ou subjugados pelo medo. A multidão, por sua vez, só se apercebe que está sozinha, na solidão, sem Jesus, no dia seguinte. Haviam passado a noite descansando, sem se preocupar. Quando se dão conta da falta que Jesus lhes faz, e não encontrando a comunidade dos discípulos, saem à procura dele, aflitos. Ao encontrá-lo, perguntam: Rabi, quando chegaste aqui? Ele lhes diz: Estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. É como se Jesus quisesse advertir: vocês dão mais valor ao pão que matou a fome de vocês do que a mim, que lhes dei o pão. Vocês não percebem que o milagre dos pães foi um sinal para se darem conta de quem eu sou? Logo em seguida, ensinou o povo a reconhecer quem é o verdadeiro doador de todos os dons. Disse: Não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai que vos dá. Jesus sabe quanto prejuízo causa em nossas vidas e missão essa tendência tão comum de procurar ou buscar apenas os dons de Deus e de contentar-nos com eles, sem, contudo, fazermos do Deus dos dons o primeiro e o centro de nossas vidas. Jesus não quer ser reduzido a alguém que satisfaz apenas uma necessidade imediata, ou que preenche um vazio, ou sacia uma carência momentânea. Ele quer mostrar que, ao procurá-lo, devemos centrar-nos não nas necessidades que temos ou sentimos, mas em Deus e sua iniciativa gratuita, providente e amorosa. O horizonte que está à frente de quem o procura
não deve ficar reduzido ao presente. Quem procura não deve contentar-se somente com o imediato. Deve abrir-se à novidade e ao futuro de Deus com esperança. A multidão a que o Evangelho hoje se referia representa a humanidade à procura do Senhor, que se faz presente e se deixa encontrar ali, onde há vida de comunidade cristã. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Deus, que jamais alguém viu, está presente quando nos amamos uns aos outros. Testemunho como o de Estevão, corajoso e convicto, sem medo das perseguições e do martírio, e dos obstáculos que se apresentam a toda hora, é flor e fruto da experiência do encontro pessoal com o Senhor e do amor mútuo, do amor fraterno entre discípulos e discípulas em pequenas comunidades eclesiais missionárias. Quem considera Jesus uma mera ideia, não uma pessoa, quem não o conhece e não crê naquele que o enviou, quem busca uma espiritualidade sem encontro com Deus, quem não sabe o que é uma comunidade eucarística e missionária empenhada no amai-vos uns aos outros e na partilha do pão, quem não aprendeu a amar com um amor agradecido e não busca outra coisa senão apenas satisfazer interesses particulares, quem é servidor do mundanismo espiritual na autorreferencialidade, quem não se esforça pelo alimento que permanece para a vida eterna, não consegue ter consciência vocacional, ele faltará o vigor necessário que o cristão precisa ter. Não poderá ser forte o suficiente para dar testemunho autêntico. Candidata-se a grandes decepções, à desorientação geral e muitas vezes até mesmo ao desespero. Só corações que ardem porque viram o Senhor e sabem o que é o amor fraterno terão o entusiasmo, a alegria e o ímpeto de se colocarem a caminho para anunciar e testemunhar Jesus. Já estamos quase na metade do ano vocacional. Propusemos-nos realizar juntos um grande mutirão pastoral e evangelizador, de tal forma que todas as nossas atividades fossem impregnadas de um elan, de um espírito ou de um dinamismo vocacional. Muitas iniciativas estão sendo tomadas e muitas atividades estão sendo desenvolvidas. Contudo, não podemos arrefecer. O trabalho continua e precisa intensificar-se. Nosso objetivo é que se instaure uma cultura vocacional em nossas famílias, comunidades e na sociedade para favorecer o surgimento das diversas vocações. Isto requer muitas atividades. Oração, muita oração. Criar oportunidades para estar com o Senhor, porque é Ele que chama e envia. Requer formação para conhecer a verdade sobre Deus, sobre o ser humano, sobre a igreja e sobre a realidade em que nos encontramos. Requer sensibilizar os olhos para ver e o coração para superar a indiferença diante de multidões com fome e sede. Sair ao encontro, convidar, chamar, orientar e oferecer acompanhamento. Vocação é graça, mas é também tarefa. É preciso acreditar, desejar e favorecer. Deus responde com seus dons a quem se esforça para obtê-los. É maravilhoso poder ajudar irmãos e irmãs a entenderem que a vida toda de toda pessoa humana é vocação e tem dinamismo vocacional. Vocação é relacionamento com o Criador e Pai, que, levado por amor, tomou a iniciativa de nos dar existência e que em seu Filho Jesus nos revela quem somos, nos salva e ao redor dele, por força do batismo, nos reúne em comunidades de discípulos e discípulas missionários. Ali somos estimulados a desenvolver e amadurecer nossa capacidade de amar, de viver a comunhão, a participação e a missão como igreja sinodal e em saída,
a ponto de fazermos da nossa vida uma doação generosa e agradecida em favor dos irmãos e irmãs, mediante uma vocação específica, como consagrados e consagradas, como cristãos leigos e cristãs leigas, exercendo algum ministério, ou diáconos e sacerdotes. Tenhamos certeza de fé, com oração, com espiritualidade vocacional, com trabalho organizado, com planejamento, com formação, com testemunho persuasivo, atividades concretas, desencadeando processos, criando mentalidade favorável, colheremos os frutos que Deus tem reservado para a sua igreja. Lembremos-nos sempre que ao nos criar a sua imagem e semelhança, Deus que é amor, deixou em cada pessoa humana a capacidade ou a predisposição para amar. Porém, o amor precisa ser despertado. Amar se aprende mediante processo educativo, já na família, em comunidade de amor mútuo, em pequenas comunidades de pertença e de abertura missionária. Ensinar a amar e mostrar as diferentes maneiras de se fazer da vida um dom de amor é animação vocacional. É terreno fecundo onde germinam, crescem e amadurecem as mais diversas vocações. Irmãos e irmãs, superando a indiferença e com os sentimentos de Jesus, é possível ouvir o clamor que brota de corações sofridos e sedentos, clamor que sobe até Deus. Também será possível ver e ouvir Deus perguntando: a quem eu hei de enviar? E então será maravilhoso constatar mulheres e homens de alma mariana, em especial jovens de corações ardentes e generosos, respondendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Assim seja. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.